pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai iniciar mais uma conversa da nossa jornada RT e hoje também uma conversa super especial, porque a gente está falando de todos os pilares. Então a gente começou, né, conversando com o proprietário e hoje a gente vai conversar com a fiscalização, tão temida, né, dona Ana? E eu chamei para vir conversar com a gente a Ana. Ela vai contar um pouquinho da história dela, o que ela faz, né, quem ela é, como ela me conheceu, né, Ana? Então, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui, porque a gente sabe, né, que é difícil quem queira realmente transbordar o conhecimento. E assim, a sua área, o que você faz é muito importante para nós, é muito importante para a cadeia produtiva, é muito importante para os alunos, enfim, o seu trabalho realmente transborda muito na vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz em ter você aqui. Queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse um pouquinho sobre a tua história. Paula, é um baita prazer participar desse encontro contigo e de levar também um pouquinho da percepção da fiscalização para o público em geral. Primeiro porque, né, a gente sabe que é temida, mas existe todo um outro lado que, como eu te acompanho há um tempo, eu sei que tu expressa muito isso nos teus vídeos, que é a atuação da fiscalização como educação sanitária, né? Então, a gente tem todo esse lado de apoio, principalmente dos RTs, de indústria, então é super interessante a gente fazer essa discussão até para que eu possa, né, mostrar que existem dois lados da moeda. É verdade. Então, Paula, eu sou médica veterinária, eu me formei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, fiz meu estágio final na área de inspeção, na área de controle de qualidade, na verdade, em um frigorífico de bovinos, e sempre fui muito apaixonada por carne, né? Por causa disso, eu resolvi, então, fazer mestrado na área de tecnologia de alimentos, especificamente na área de qualidade de carne. Fiz mestrado e doutorado em Santa Maria também, num programa de tecnologia de alimentos de origem animal, né, voltado então para a qualidade de carne. Avaliei efeito de dieta determinação na qualidade de carne, então foi muito legal porque eu consegui trazer a parte zootécnica também para o experimento. E mais ou menos na metade do meu doutorado, eu, como todo mundo que começa a estudar, assim, ainda mais direto, eu já não aguentava mais ficar nesse meio acadêmico, né? E queria sempre trabalhar, queria trabalhar. Eu não sei se tu sentiu isso, Paula, porque tu sempre trabalhou e estudou, né? Então, tem o ônus e tem o bônus disso, né? Mas assim, meu Deus, agora no doutorado eu já fico, ai meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Porque é intenso, né? É uma jornada intensa, Muito né? intenso. Muito intenso. Tem que ter um objetivo final bem claro, sabe? Para conduzir, assim, todo o mestrado, principalmente o doutorado, são 4 anos, né? Tu tem que fazer algo muito mais, uma base muito mais forte, né? É diferente do mestrado, o doutorado. É verdade. Mas, enfim, eu tava assim, queria trabalhar. Bem antes disso, é importante eu falar, quando eu estava no início do meu mestrado, em 2013, surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a Secretaria da Agricultura do Estado. Isso em 2013. Eu fiz o concurso, fiquei na lista de suplente e fiquei chateada na época e tal, né? Tipo, não acredito, né? Perdi a oportunidade, fiquei chateada, mas disse, não, vida que segue, né? Vida que segue, vou continuar fazendo meu mestrado, vou fazer meu doutorado, que eu sempre quis fazer isso, e esqueci. Em 2014 teve o concurso do Ministério da Agricultura, também fiz o concurso, também fiquei em suplente e continuei, né, estudando. Daí, lá no doutorado, na metade do doutorado, eu querendo sair, surge aqueles editais maravilhosos da CAPES para fazer doutorado de sanduíche. Eu disse, ai, meu Deus. Daí eu disse, cara, não. Eu acho que é a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche agora. Daí conversei com meu orientador, uma pessoa incrível. Isso faz toda a diferença para quem faz mestrado e doutorado, ter uma pessoa que apoie no lado. Então, meu orientador foi uma pessoa maravilhosa. Eu disse, Ana, eu preciso fazer um adendo. A minha orientadora, ela é incrível também.
E assim, eu nunca tive muita sorte com orientadores antes, sabe? Mas a do doutorado compensou. Eu nem sei como que ela consegue ter tanta paciência comigo, sabia? Não exatamente, Piri, faz muita diferença, Faz. muita. A gente que convive com muitas pessoas na pós-graduação sabe que existe tipos e tipos de orientadores. E isso faz diferença até para a saúde mental das pessoas na pós-graduação. Com certeza. É muito... Nossa, o meio acadêmico, ele é bem complicado, né? Ele parece que é um clima, assim, que... Não sei por que foi imposto isso. Que tem que ser um clima de, meu Deus, você tem que ser exaurido, assim, ao máximo, né? Esgotado ao máximo, você tem que ser levado ao seu limite, assim. Eu acho totalmente errado, né? E graças a Deus o doutorado agora, parece que passou essa fase e eu tô ganhando esse bônus, assim, de um presente mesmo, né? De uma orientadora incrível. Mas é raro isso, né? A gente sabe. É verdade. Até você como professora, meu Deus, aí nós já estamos nesse mérito também, que você também é professora, né, Ana? Sim, exato. Já chego lá nessa situação. Bom, Paula, daí quando surgiu a oportunidade, eu fui fazer doutorado de sanduíche, fui para os Estados Unidos, passei 7 meses lá, era para ter passado 1 ano. E quando eu estava lá, mais ou menos no 6º mês, eu fui chamada no concurso da Secretaria da Agricultura. Olha, foi assim, ó, faltava 1 mês para finalizar o período para chamar as pessoas do concurso. Imagina, eu fiz em 2013 e fui chamada só em 2017, guria. Então, a primeira coisa que eu aprendi com isso, Paula, é que a gente planta sementinhas no mundo, tá? Vai plantando. Uma hora chega o momento de colher, sabe? Às vezes a gente não precisa nem ficar esperando que aconteça esse momento, né? Mas vai chegar um momento que vai estar ali para ti, né? E não é do nada. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de sorte, né? E as pessoas dizem, não é sorte, tu lutou para isso. Eu lutei, né? Mas eu sou uma pessoa de sorte, eu sempre falo. E então essa foi o meu primeiro aprendizado, assim, durante todo esse período. É não ficar esperando as coisas acontecer, é fazer. E a gente vai plantando a sementinha por onde passa, em algum momento a gente vai colher isso, né? Não tenho dúvida, concordo plenamente com você. E assim, a gente tem uma caminhada que por muitas vezes não é fácil, né? Então eu lembro muito da minha caminhada do mestrado, porque eu tive que abrir mão do meu trabalho, né? Então eu já trabalhava na minha área, eu amo trabalhar na minha área. Então eu já tinha um trabalho na minha área, eu tinha que abrir mão. Na época eu era CLT, então não era consultora que eu conseguia. Na verdade eu trabalhava com consultoria, mas bem menos, sabe, do que eu trabalho hoje. Então, porque o CLT acaba te ocupando toda a sua carga horária, né? Então eu tinha um trabalho CLT, e era o que eu tinha na minha área, e eu simplesmente larguei tudo e pensei, vou correr atrás dos meus sonhos. E aí, em contrapartida, esse clima acadêmico, né, que parece que é, nossa, você tem que ser esfolado ali, né, e eu não concordava com isso. Para mim, assim, no doutorado, no mestrado, na pós, eu sempre quis fazer algo que tivesse lógica para mim. Então, assim, eu vou ficar fazendo uma pesquisa, assim, não, eu trabalho na área. Eu quero fazer uma pesquisa que seja relevante para o meu país, que seja relevante para o meu, sabe? Eu sempre lutei muito por essa prática, pela realidade, não só pela teoria. Então, por muitas vezes a gente passa, né, por esse período, assim, então eu também tive esse meu período de espera. Então, eu tive que plantar, sem saber se eu ia colher, né? E se você ficasse lá só fazendo, não, eu estou plantando porque eu vou colher, isso acaba te desgastando. Então, assim, é você fazer porque isso vai acontecer, mas não necessariamente que você tenha que ficar cada dia esperando, assim, né? Você tem que ir plantando realmente. Exatamente. Bom, e daí eu voltei a assumir o concurso da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, né? Esqueci de falar que eu sou do Rio Grande do Sul. Tem uma coisa pra falar, não sei o que acontece, mas eu sou apaixonada pelas pessoas do Rio Grande do Sul, sério. As alunas do Rio Grande do Sul são incríveis, tem um monte de aluna master que já tá que tá no master e é do Rio Grande do Sul. Tem você também, meu Deus. Eu atendo 2 clientes também que são do Rio Grande do Sul, acredita? Gente. Que legal. Então, desde que eu entrei na Secretaria da Agricultura, a gente trabalha com fiscalização em todas as indústrias, né, que produzem produtos de origem animal. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com
frigoríficos, suínos, bovinos, aves, com laticínio e com fábrica de embutidos, né? Que é o que mais tem na minha região. Uhum. E daí, Paula, estando dentro da Secretaria da Agricultura, eu sou aqui de Passo Fundo, né? Atualmente trabalho aqui em Passo Fundo, e aqui existem algumas universidades, e eu fui convidada para dar aula de inspeção, de tecnologia e inspeção de produtos de origem animal na IMED, que é uma faculdade aqui de Passo Fundo. E para mim casou muito bem. No início eu tava, será? Porque antes, né, eu pensava em dar aula, mas com essa atividade da secretaria, uma atividade que faz com que eu me envolva muito, né? Então, realmente é muito apertado o tempo, sabe? Quantas horas você faz no serviço de inspeção? Oi? Quantas horas você faz no serviço de inspeção? Eram 40 horas semanais, agora, por causa das aulas, eu reduzi para 30 horas semanais o meu contrato, né? Ah, você conseguiu, então, reduzir esse. Ah, legal. Uhum. Isso. Uhum. E aí? E enfim, daí foi, cara, veio o convite, é a minha área de atuação, porque eu acho isso muito legal, sabe, Paula? Não ter que dar aula de coisas que eu não tenho vivência, sabe? Então, eu fui convidada para dar aula de coisas que eu tenho vivência. Então, eu acho que eu tenho a contribuir. E daí isso foi muito legal, guria, muito legal. E as coisas casaram e cada vez mais eu percebo que faz sentido, sabe? Estar lá no serviço de fiscalização e ao mesmo tempo trazer para os alunos essa realidade, sabe? Nossa, faz total. E daí foi assim. Sim, total sentido, assim. E eu quero te parabenizar, porque hoje em dia o que eu vejo muito dos alunos reclamando é: Paula, mas o meu professor me explicou coisas que na prática não funciona nada, eu não sei nada da área, sabe, coisas nesse sentido. E você veio para mudar isso. Eu acho sensacional, porque você veio para mostrar a prática, a realidade, né? Obviamente, junto com a teoria. Então, eu acho incrível o seu trabalho, de verdade. Ai, obrigada, Paula, obrigada. Você tem demais. E daí foi assim, Paula, que tu entrou na minha vida, né? Um pouquinho antes disso, eu já até nós estávamos conversando em relação à pandemia. A pandemia acabou revolucionando, né, esse mercado de informação. E eu comecei a te seguir por alguns colegas que já te seguiam, falaram: segue a Paula, ela traz bastante informação sobre varejo. E a gente, como eu sou vinculada à Secretaria da Agricultura, então a gente não atua tanto no varejo, salvo algumas exceções, a gente não atua muito no varejo. Eu disse: vou seguir a Paula para começar, então, a entender como funciona o outro lado da moeda, como funciona as atividades de RT e como funciona a atividade do varejo. Daí comecei a te seguir, me apaixonei, né, pelas tuas aulas online gratuitas, né? Eu acho que tu fez um intensivão, assim, porque também isso é outra coisa, Paula, até que eu acho interessante falar para o público, numa situação onde tem tanta informação, as pessoas precisam saber filtrar o que é relevante ou não, sabe? Então, sempre antes de eu comprar um curso online, a primeira coisa que eu faço é seguir aquela pessoa, ver o que tem de gratuito para realmente acompanhar as aulas, ver, é isso, né? Tem fundamento, tem informação relevante, e só depois eu compro o curso, né? Porque, imagina, né, Paula, não dá para... porque vem muita coisa, então não dá para comprar qualquer coisa, você tem que ter certeza do que está comprando. E daí foi assim que eu acabei comprando o teu curso, né? Fiz o teu curso de RT e consultoria, justamente para entender esse outro lado da história, né? Esse lado de ser RT, de ser consultor, que realmente eu nunca fui. E é muito legal ver o outro lado. Mas sabe, um adendo, Ana, eu sempre tenho fiscais nos cursos, sempre, desde o primeiro curso que eu ministrei presencial, né? Sempre teve fiscal, e no começo eu pensei: mas fiscal, por que tá... Sabe, a primeira vez que teve fiscal no meu curso, eu pensei: por que tem fiscal aqui? E aí eu fui conversando com as fiscais, e tem vários motivos, né? Algumas fiscais realmente querem partir para RT e consultoria, mas a maioria quer realmente entender um lado do RT. E eu achei isso tão legal, sabe? Porque, assim, do nosso lado, assim, do RT, eu já falo sobre isso. Gente, você vê, né? Eu falo assim, gente,
Você tem que ter esse contato direto com a fiscalização. Exato. Não pode ter medo, receio ou algo assim. Esses dias me perguntaram, Paula, eu tô com receio de perguntar. Não, gente. Esse é o nosso trabalho em conjunto. A gente tá aqui para se ajudar, né? Então, eu sempre prego, né, pra gente ter esse bom relacionamento, esse ótimo relacionamento com a fiscalização. Em contrapartida, né, a gente acaba tendo só a nossa visão de RT. E aí, isso que tá sendo legal. E essa é a ideia também da jornada RT. É a gente conseguir olhar com outros olhos. Então, deixa eu me colocar com os olhos do proprietário. Deixa eu me colocar com os olhos da fiscalização. E agora, acho isso sensacional. A fiscalização, deixa eu me colocar com os olhos da RT, sabe? Isso é muito legal. O que eu tenho visto, assim, dos colegas que eu convivo, é que é um estudo contínuo, sabe, Paula? Sim. Assim como para o RT para o consultor para o próprio proprietário da empresa para a fiscalização também Sim. Então, a gente está sempre procurando se aperfeiçoar, buscar outros pontos de vista, sabe? E uma coisa que eu acho que tu também comenta que ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, não é essa a função, sabe? Sim. E o que eu tenho claro para mim é que a função da fiscalização, uma é realizar essas atividades de orientação, que a gente já comentou no início do vídeo, e outra é fazer com que a empresa cumpra a regulamentação. Então, faça esse processo de verificação se a empresa está ou não cumprindo a regulamentação. Então, não tem como a gente saber tudo, não é nem esse o objetivo. Quando existir uma demanda, procurar o conhecimento, né, para aplicar ou não a regulamentação. Como eu te falei, Paulo. Antes da gente entrar até nesse quesito de inspeção, um outro adendo que eu gostaria muito de fazer. Que, Ana, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que você, né, como fiscal, professora, estava fazendo o meu curso. Então, assim, eu achei isso sensacional, achei super legal. E que alunas suas de faculdade estavam fazendo o mesmo curso. Então, assim, eu achei sensacional. Inclusive, uma aluna super dedicada até, né? Que veio conversar comigo e falar, Paula, minha professora tá fazendo com você também o curso. Eu achei isso o máximo. Então, olha como a gente conseguiu fazer essa ligação, né? Todo mundo com um objetivo, sabe? E até queria te perguntar, Ana. Exatamente. Não existe mais isso de professor está aqui, aluno está aqui, né, Paula? Se para você, né? Porque você falou, você não atua como RT e consultora. E você atua como fiscal e como professora. Mesmo assim, você acha que o curso agregou alguma coisa para sua vida ou não? Qual foi o insight que você teve, sabe? Sem dúvida, Paula, porque o que eu vejo, assim, como fiscal, eu acho interessante entender esse outro lado, como eu te disse, entender como funciona, principalmente essa parte de RT e consultoria em varejo, que é algo distante de mim, mas que às vezes eu tenho que atuar nessa área também como fiscalização. Importante para mim como consumidora de produtos de origem animal, ter essa visão quando entra em um supermercado, o que visualizar, então, muito importante também. E como professor, Paula, eu acho como professor, eu acho muito importante a gente começar a escutar o que as pessoas têm a dizer, ainda mais quando elas falam sobre coisas que você fala também. Uhum. Porque cada um tem um ponto de vista diferente, né, Paulo? Uhum. E a gente acaba aprendendo com o colega. Então, você tem um ponto de vista, você olha o ponto de vista do colega e pondera, né? Vê, olha que legal essa percepção da Paula em relação a isso. Eu não tinha essa percepção, que interessante. Então, acaba enriquecendo a própria aula, enriquecendo o próprio professor, entende? Então, tem esses dois lados, assim, que para mim foi muito interessante. Mostrando também a parte total prática, né? Eu gosto muito de falar isso. Aula total prática também, né? Preparar os seus alunos para o mercado de trabalho. Isso é muito importante. Né? Exatamente. Ana, vamos chegar ao ponto também super importante dessa nossa conversa. Agora, conta pra gente como é o seu trabalho de fiscal. Então, o que você faz? Qual é a sua rotina, né? Seus desafios, seus pontos positivos? Conta um pouquinho pra gente.
Sim. A rotina da fiscalização, Paula, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem estabelecimentos que têm fiscalização permanente e estabelecimentos que têm fiscalização periódica. Quais são os permanentes? De uma maneira bem simplória, são aqueles que abatem animais. Quais são os periódicos? São laticínios, fábrica de embutidos, esse tipo de estabelecimento que não há a inspeção ante-mortem e pós-mortem dos animais. Então, no periódico, o nome já diz, a frequência de fiscalização aqui do Rio Grande do Sul, que daí isso é particular de cada órgão fiscalizador, é a cada 15 dias. Então, por exemplo, em um laticínio, a gente tem uma frequência de supervisão quinzenal. Muito difícil falar sobre órgãos fiscalizadores, né? Você sabe, porque assim, eu tento explicar para o Brasil todo, e aí a gente vê o Brasil não tem um padrão. Ah, mas veio o CISP, de repente veio o Celort, de repente veio, sabe? De repente veio o CIF, de repente veio o sei o que, e você pensa, mas por que tanto órgão fiscalizador, gente? Por que tanto? Vamos padronizar, né? Igual é, por exemplo, na União Europeia. Mas enfim, só um adendo. Aí você falou sobre isso, eu fiquei pensando quanto é difícil falar sobre órgãos fiscalizadores. Então, antes que já venham perguntas, tipo, Paula, mas como é que funciona aqui? Gente, é muito importante que vocês entrem em contato com o órgão fiscalizador do seu município, do seu estado, para entender como que funciona aí para vocês. E continue, aí vocês têm essa fiscalização quinzenal. Isto. E daí, qual é a nossa atividade como fiscalização? Então, em estabelecimento permanente, né, que existe o abate, bom, então a gente tem toda aquela parte de inspeção ante-morte, pós-morte. Mas em ambos, o que a gente controla é autocontrole, né, Paulo? Que PAC, para quem vai trabalhar em frigorífico, é primordial. Assim, eu costumo dizer que saber sobre PAC é mais importante do que saber sobre qualquer outra coisa, porque realmente emprega, né, Paulo? Emprega porque é necessário fazer um manual, é necessário implementar esse manual de PAC. Então, realmente é extremamente importante que os profissionais saibam sobre isso, né? Sobre programas de autocontrole. E a função da fiscalização, então, é verificar esses PACs. Até eu tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver assim. Esse é um modelinho. Consegue ver, Paulo? Planilha de verificações diárias de POPs. Isso, exato. Então, aqui a gente tem todos os PACs cobrados no Rio Grande do Sul, que são 18 PACs. A gente chama aqui cada item de POP. Isso também muda de acordo com cada região e tal. Tem elemento de inspeção. Isso. Aqui a gente chama de POP o item. Não sabia. Isso. Então, atualmente nós temos 18 itens nesse PAC e a bola da vez, o que tem de mais novo aqui para a gente é a implementação da PPCC. Então, que já foi obrigado no final do ano passado para os estabelecimentos estaduais CISB e até o fim desse ano, até dezembro desse ano, todos os estabelecimentos vinculados ao Serviço de Inspeção Estadual têm que ter implementado a PPCC. Então, é um baita passo, né? Aqui não chegou ainda. Eu até estava conversando, porque, assim, como eu falei, eu tenho um contato sempre, assim, sabe? Direto com a fiscalização. Então, eu já estava querendo adiantar alguns processos, né? Como a gente já... Os lugares que eu trabalho estão ok. Então, eu já queria adiantar alguns processos. Já comecei a mexer nessa questão, porque aqui ainda não foi obrigatório o APPCC, mas logo será, né? Exato, porque isso é uma coisa interessante também, que eu acho o CISB muito interessante em vários sentidos, mas essa eu acho que, para mim, é a coisa mais evidente, assim, que o CISB faz, ele faz o serviço estadual e, inclusive, o municipal evoluir. Sim. Por quê? Porque tem aquela situação de equivalência, né, Paulo? Sim. Então, o que aconteceu? Por que em dezembro de 2019 a gente foi obrigado, as empresas foram obrigadas a implementar a PPCC? As empresas CISB já foram obrigadas. Porque em junho de 2019, nós tivemos uma auditoria do CISB no estado. E eles cobraram, olha, Rio Grande do Sul, como que vocês são equivalentes se vocês não têm implementação de PPCC? Vocês não são equivalentes. Daí, você faz um plano, né,
um plano para cumprir, né? Assim como a fiscalização faz nas empresas, o Ministério da Agricultura faz o nosso serviço também. Então, a gente fez um plano de ação, né, que fizesse cumprir com os itens apontados pelo Ministério. Então, por isso veio a implementação da PPCC de uma maneira tão imediata aqui no Rio Grande do Sul. Eu até quero deixar algo especificado para não ficar dúvidas, porque quando eu estava falando do serviço de inspeção aqui, eu não estava falando do CISB em questão, né? Só do serviço de inspeção estadual mesmo, não o CISB, né? Porque aí o CISB, é como você falou, acaba entrando em outro tipo de fiscalização, né? Então, o que eu estava falando é serviço de inspeção estadual. Aí, os que são vinculados, enfim, aderidos ao CISB, já tem outra forma de fiscalização, né? Outras auditorias, um pouco diferente do que é o serviço de inspeção estadual, né? Uhum. Apesar de ser vinculado, é uma fiscalização à parte, enfim, né? Não sei se deu para entender mais ou menos. Deu. Da mesma maneira que aqui já foi cobrado a PPCC para os CISBs e os que não são CISB apenas CI, o prazo é até o fim desse ano, né? Então, às vezes, existe uma exigência um pouquinho maior para quem é CISB, né? Isso, Mas, que até por realidade. A realidade diferente, né? A realidade é um pouco diferente, né? E a gente vai conversando sobre isso, mas é uma coisa que é fato. Por exemplo, gente, agora eu já quero deixar uma dica. Você é responsável técnico de um estabelecimento. Você acabou de ouvir a Ana falando, olha, lá no Rio Grande do Sul eles já estão fazendo CISB, que nem na época que teve a rastreabilidade de varejo aqui no Paraná. Foi uma das primeiras, né, das pioneiras a fazer rastreabilidade de hortifruti, né? Então, por exemplo, você é um RT. Opa, lá no Paraná eles já estão fazendo isso. Vamos implementar isso na empresa também. Imagina, chega para você, digamos que vocês não têm a PPCC, por exemplo, tá? Você é do Paraná e eu sou do Rio Grande do Sul. E aí, eu vejo que tem, eu tô trabalhando com você, eu vejo que já tem em outro estado e eu quero exatamente o que eu fiz. Eu cheguei para a fiscal e falei, olha, eu já quero implementar a PPCC. Né? Eu sei que vai ser, eu sei que vai ter, então eu quero me adiantar para isso, sabe? Então eu acho que isso é um diferencial super, né? Falando com o proprietário vai achar ótimo, porque você já tá tirando um problema dele. Então, às vezes, quando a fiscalização pede, ela te dá um prazo. E aí você vai ter que correr, suar para pegar esse prazo. Então, se você se adiantar nesse processo, você vai estar ganhando, né, créditos com o proprietário, vai estar ganhando créditos com a fiscalização, né, Ana? Você me diz sua parte, né, sua visão de fiscal. Não, exato, é isso aí, Paula. O que eu vejo hoje, assim, a gente não precisa nem falar em APPCC. Vamos falar nos outros PACs, né, nos outros itens do PAC, que é BPF e PPHO. Gente, nós precisamos implementar de maneira efetiva esses PACs, nós precisamos. Então, assim, RT, consultor, as pessoas que atuam, né, no controle de qualidade, que entregarem realmente um PAC implementado, meu Deus, gente, você já é um profissional alto nível. Porque não é isso que isso é tão triste, porque esses dias eu conversei com uma fiscal também aqui do região metropolitana de Curitiba, tá? E assim, ela falou para mim, e era do Serviço de Inspeção Municipal, e ela falou para mim, Paula, a gente quer fazer um consórcio, não era consórcio, a gente quer pegar o SUSAF, mas o pessoal aqui não tem nem os programas. A gente quer tentar ajudar eles, mas eles não têm nem os programas de autocontrole. Então, para nós, né, Ana, a gente falando aqui, eu, por exemplo, já quero ir além, já quero fazer a mais, aí de repente você vê, não tem nem o básico, né? Gente, isso é triste. Mas aí que entra, eu falo até uma coisa, hoje em dia, Ana, tá fácil se destacar no mercado de trabalho. Exatamente o que você falou. Se o profissional chegar para você com os programas, você já vai achar ótimo. Implementar. Exatamente. Exatamente. Porque qual é a função da fiscalização, né, pessoal? Eu já falei mais de uma vez que é verificar. O que significa isso? A empresa se autocontrola, a empresa monitora, a empresa que certifica que realmente o processo será conduzido de maneira adequada. A fiscalização apenas verifica a empresa. O que isso significa? Se a empresa realmente tiver o autocontrole realmente implementado, a função da fiscalização é ir lá e verificar e apontar não conformidades que são
detalhes, coisas que passam e a gente sabe que passa. Sim. Né? Então, quando realmente o autocontrole está implementado, a nossa função acaba sendo só essa. Olha a empresa, olha isso, olha essa partezinha aqui. Então, são detalhezinhos. Sim. Paula, eu trouxe umas imagens para falar sobre algumas situações onde foi necessário haver a atuação realmente da fiscalização pelo nível de não conformidade identificado. Posso compartilhar contigo? Claro, vai ser ótimo. Eu só preciso que tu ative o compartilhamento de tela. Ô, Ana, eu tenho uma pergunta enquanto você compartilha com a gente. Ah, Você já teve que interditar algum estabelecimento, alguma coisa assim? suspender, Paula, já. Né? Suspender, sim. Uhum. Multar vários. Mas... Hã? Multar vários, acredito eu. Oi, Paula. Multar. Você já teve que multar também? Ah, sim, a gente infraciona, a empresa tem direito à defesa e daí é julgado pelo nível central. Né? Então, a nossa função é infracionar e fazer o histórico de infração. Agora, quem vai dizer se a empresa será multada ou não, daí vai ser o nível central. Mas isso com frequência, né, Paula? Mas na maioria das vezes, o que é feito? Inicialmente, a gente tem aquela verificação do POP diário. Então, inicialmente, claro, se for algo brando, né, se aponta no POP diário, solicita ação do controle de qualidade. Se solucionar o problema dessa maneira, ok. Se for algo um pouquinho mais grave ou que a gente não está conseguindo solucionar só com o POP diário, a gente tem RNC, Paula, que é aquele documento que a circular 176 de 2005 trazia para CIFs, para os estabelecimentos vinculados com o Ministério da Agricultura. É muito parecido com o que a gente tem aqui, a gente chama de relatório de não conformidade, que a empresa tem que responder e tal. Aqui a gente usa também relatório de não conformidade. Sim. Já percebeu, Paula, que a gente está sempre um passinho atrás dos CIFs, né? É, verdade. É um processo evolutivo. Verdade. E daí, sim, se realmente é algo muito sério, se houve tentativa de burlar a fiscalização, embaraço de ação fiscal, ou que realmente realmente a gente não conseguiu simplesmente resolver com o RNC, com essa notificação no POP diário, daí sim a gente acaba emitindo um auto de... Mas daí é o estupim, né, Paulo? E existem outras ações fiscais também que é bem comum, que é velocidade de abate, interdição de sessão, esse tipo de coisa. E você, Ana, agora uma pergunta mais pessoal, assim, você já chegou a sofrer alguma intimidação, alguma ameaça de proprietários, algo nesse sentido? Paula, eu nunca sofri ameaça, mas eu já fui desautorizada em uma empresa. O que significa isso? Estava ocorrendo algum problema que era necessário parada de abate e parte da empresa não efetuou a parada de abate solicitada. Né? Então, isso a gente entende que é embaraço de ação fiscal, né? Onde se solicita a parada e não para. Então, isso foi o máximo, né, que já ocorreu comigo, mas eu acho legal, tranquilo, é assim. Eu acho legal a gente falar sobre os desafios, porque, por exemplo, eu quando eu era recém-formada e comecei a trabalhar como RT, eu pensava assim, eu vou trabalhar como fiscal, porque quando eu for fiscal, as empresas vão fazer o que eu peço, sabe? Quando eu for fiscal, eu vou conseguir ter mais autoridade nesse sentido. E não é bem assim, né? A gente sabe que na teoria, a prática é outra, né?
É o jogo, né, Tem Paula? seus Que a desafios gente... também, né? Tem suas partes Exato. positivas e tem seus desafios também, né? Sim, sem dúvida. Da mesma maneira que muitas vezes tu tem uma atividade estressante, Sim. temos, a empresa também tem, isso é normal, isso é todo mundo, né, Paula? E, Paula, esse videozinho que eu vou passar para você, só para que todos entendam, são frangos que já passaram pela cuba de insensibilização, houve uma parada de abate, o que vocês vão observar é retorno total da consciência, tá? Então, são animais já insensibilizados que retornarem à consciência. Por que eu trago isso para essa discussão, Paulo? Porque, assim, a fiscalização apenas verifica. No autocontrole da empresa, deve-se prever que isso pode acontecer. Abate de frangos é muito comum isso acontecer. O que isso significa? Lá no autocontrole tem que estar descrito que a empresa tem que, parou o abate, corre para a cuba de insensibilização. Porque se você não fizer nada, esses animais vão retornar à consciência. E a gente não está cumprindo com os preceitos de bem-estar animal. Então, eu acho que uma das principais funções da fiscalização dentro da indústria é realmente verificar se a empresa está cumprindo com os preceitos de bem-estar animal, né? Com preceitos de abate humanitário. Assim, é uma das coisas mais importantes no meu ponto de vista, Paulo. Eu concordo. Você consegue colocar de novo pra gente ver, por favor, só mais uma vez? Sim. Imagina, pessoal, para que vocês entendam, né? Esses animais já estavam insensibilizados, passou 4 minutos após a insensibilização, eles estão retornando à consciência porque não foram sangrados, né? Imagina, tem 12 segundos, né, para serem sangrados, não foram sangrados, né, e permaneceram na nória, e a consequência é isso que vocês observaram. Vou mostrar, Paula, outra imagem agora. Agora em laticínio. Aqui, Paula, não sei se você consegue identificar bem o que é. Queijo. Impróprio para consumo humano, né, Paula? Super impróprio, né? Meu Deus! Então, assim, pessoal, laticínio, vocês sabem que a fiscalização é periódica, já falamos sobre isso. Então, nessa empresa, o colega chegou na empresa e dentro da seção de caixas limpas, atrás das caixas limpas, haviam esse estoque de queijo impróprio para consumo humano. O que tu acha disso, Paulo? E o que ele ia fazer com esse queijo? O que ia fazer? Gente, é muito comum as pessoas esconderem coisas atrás de caixas limpas, tá? Não é a primeira vez que eu ouvi falar isso. Então, você coloca as caixas limpas, assim, e lá no meio das caixas limpas ter produto impróprio para consumo humano. Não é só no meio das caixas limpas. Eu vejo muito, sabe o quê? Você embaixo da lixeira, embaixo do saco da lixeira. Então tem a lixeira, o saco com o lixo, embaixo disso, às vezes eles colocam produto de limpeza para esconder, sabe? Coisas assim que, olha, é complicado. Paula, e com essa imagem, o que eu queria trazer para nossa... Olha só, a fiscalização é periódica. A nossa função é verificar, tá? Verificar o cumprimento da regulamentação. Para mim, Paula, o maior desafio como fiscalização é conseguir sensibilizar a empresa, sensibilizar os realmente entendem a situação, mas é conseguir sensibilizar o sistema para que eles entendam que eles precisam se autocontrolar, entende? Então, esse é o ponto, sabe, Paula? Saber quais são as consequências de comercializar um produto assim, a consequência comercial, econômica, a consequência para a saúde humana, sabe? É a empresa realmente dizer, vou trabalhar de maneira correta, porque eu sei a importância de seguir a regulamentação. Sim, é muito triste a maioria das empresas, não posso dizer a maioria, tá? Mas é muito triste, então, algumas empresas só criarem
não criarem, na verdade, e só agirem pela dor, ou seja, só agirem por punição, só agirem por multa, só agirem por interdição, só agirem... Isso é muito triste, né? Exato. Deixa eu compartilhar a outra com você. Aqui, Paula, nós temos uma linguiça parcialmente defumada. A gente consegue até identificar resquícios de carvão na imagem, percebe que ela está com uma coloração diferente e percebe também que já está rotulada. Esse produto, Paulo, foi encontrado dentro da câmara de matéria-prima, com um saquinho em cima, dizendo data de produção, como se tivesse o abate tinha ocorrido hoje, sabe? Bem fechadinho, com o saquinho certinho. Então, quando se levantou o saquinho, se identificou esse produto dentro da câmara de matéria-prima. E daí, a gente, até eu gostaria da tua opinião sobre isso. Existem vários problemas em encontrar esse produto dentro da câmara de matéria-prima. Primeiro, contrafluxo, né, Paula? Isso aí não precisa nem se discutir. Mas, segundo, uma coisa assim que eu fico pensando assim, muito, assim, e tento bater muito nessa tecla com as pessoas que eu atendo, que eu fiscalizo. Quando existe um processo aprovado, existe um processo descrito, onde realmente a gente sabe que a gente vai chegar lá no final com um produto próprio para consumo humano. A partir do momento em que a gente começa a inventar processos que não foram aprovados, além de isso não ser correto, a gente não sabe as consequências, né, no produto final. Sim, exatamente. Essa questão do fluxo, ela existe por um motivo, né? Não é simplesmente porque a gente quer que tenha um fluxo, porque... Não, é exatamente para evitar contaminação, né? Evitar que esse alimento ele seja contaminado, ele possa trazer alguma doença, né? Transmitida por alimento, né? Então, essa questão do fluxo, confesso, Ana, que eu percebo que é muito difícil as empresas entenderem. Porque na cabeça deles, mas qual que é o problema? Eu vejo muito isso com relação a açougue, por exemplo. Aí você expõe para venda e depois eles querem retornar a carne que não vendeu, sabe? Mas você imagina, aquela carne fica exposta no balcão, né? Ela já passou por todas as etapas de produção, ela fica exposta no balcão. E ela sofreu algum tipo de variação térmica, né? Enfim, às vezes alguma contaminação do ambiente, etc. E aí depois ela vai retornar para um ambiente limpo de manipulação, ela vai retornar misturada, como você falou, né, na matéria-prima, com um alimento que está próprio para consumo. Então, essa questão é bem complicada. O que eles vão fazer, né? O que eles vão fazer com esse produto que... Exatamente. E olha que interessante, Paula, exatamente essa empresa que eu trouxe a imagem, essa empresa passou por uma situação extremamente grave, que foi uma ação do Ministério Público. Assim como existe carne fraca, que é uma mega operação que todo o Brasil fica sabendo, nós temos ações pequenas do Ministério Público. Tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, essa empresa em específico, ela sofreu uma ação do Ministério Público, onde o telefone de todo mundo foi grampeado, se identificou uma série de irregularidades. Essa empresa, essa foi uma empresa que foi suspensa temporariamente, e nos telefonemas do proprietário dessa empresa, a pessoa, havia muita reclamação do cliente, dizendo que o produto estava com coloração anormal, que tinha cheiro, como se o produto já estivesse em decomposição, uma série de situações assim descritas nos áudios, e me faz pensar, Paula, será que não é por uma situação dessas, né, que parece tão pequeno, juntou umas linguiças lá do defumador, de repente a linguiça já tinha caído no chão, juntou no defumador, devolveu para a câmara de matéria-prima, reaproveitou isso. Será que talvez não tenha sido isso que gerou todo um dano econômico para a empresa? Porque tem uma situação de marca, né, Paulo? Até a empresa se recuperar, a marca da empresa se recuperar, porque essas ações do Ministério Público, elas liberam os áudios, todo mundo na cidade, todo mundo no estado tem acesso aos áudios. Sim. Então, assim,
claro, tem o problema de saúde pública, que a gente não precisa nem discutir isso, mas ainda tem o sério dano econômico, né? O prejuízo econômico numa situação assim de não cumprir com a regulamentação, né? Mas uma das coisas que eu tento focar, Ana, nos meus trabalhos de responsabilidade técnica é justamente essa questão. Porque várias vezes inúmeras vezes eu vi as indústrias tentando, indústria, varejo, seja o que for, tentando reaproveitar um produto, né? E aí eu tentar conscientizar, principalmente eu falo sobre a saúde pública, eu falo sobre o cliente, eu falo que o cliente não vai mais querer comprar lá, eu falo que o cliente pode ter um surto e aí o órgão fiscalizador pode ir lá, pode interditar, pode multar, eu falo essas questões, mas eu falo, o que eu tento focar muito, que entra mais fácil na cabeça deles é: você está perdendo dinheiro. Como assim, Paulo, eu tô perdendo dinheiro? Se eu perder essa linguiça aqui, ó, eu vou perder R$1. Ok. Mas se você reutilizar, você vai estar comprometendo outros produtos e esses outros produtos vão ficar impróprios para consumo e você vai ter que descartar mais cedo, vai ter que descartar esse produto. Você não vai conseguir vender, porque o cliente, quando olhar um produto e ver que tá com uma coloração diferente, tá com um cheiro diferente, tá, enfim, o cliente sabe, ele vai olhar e ele não vai comprar. Então, se ele não vai comprar, o que vai acontecer? Vai dar quebra no seu produto. Você vai perder esse produto. Então, você vai estar perdendo dinheiro também. Fora essas outras questões que você já comentou, né? Então, é uma série de fatores que a gente... o que eu busco muito falar para os alunos. A gente tem que ter essa visão completa para falar para o proprietário. Não adianta você chegar para ele e falar assim: olha, você não pode fazer isso porque é lei. Ele vai olhar e vai falar: ah, que lei, né? Tipo, lei. Não, você tem que chegar para ele e já explicar tudo. Olha, se você fizer isso, você vai perder nisso, nisso, nisso e nisso. Então, ele vai perceber que nós estamos preocupados com a saúde da população, óbvio, e que nós estamos preocupados com a empresa. A gente também tem uma empresa, né? Exatamente. É muita coisa, né, Ana? É. Muita coisa para falar em pouco tempo também, né? Exato. E os lados positivos de se trabalhar com a fiscalização? Gente, Paula, assim, ó... Não que esses tenham sido lados negativos, né? Mas sim. falou de pontos cruciais, pontos importantes da sua rotina. E agora eu queria que você falasse também um pouquinho pra gente desses pontos positivos, sabe? O lado positivo, Paula, para mim, assim, ó, o principal, assim, ó, que, nossa, me deixa radiante é ver a evolução da empresa. Então, quanto mais a gente consegue atuar e quanto mais a empresa entende que é importante seguir a regulamentação, a gente consegue identificar a evolução da empresa muito rápido, Paulo, muito rápido. Evolução pensando em autocontrole da própria instalação e, inclusive, evolução comercial da empresa. A empresa aumenta a sua produção, o volume de produção, entende? Então, isso é muito gratificante para a fiscalização, sabe? Porque, para mim, é uma forma de entender que eu estou fazendo um trabalho correto dentro da empresa, entende? Não é... claro, é minha função também bater e não conseguir fazer a empresa evoluir. Mas quando a empresa responde, Paulo, nossa, é muito gratificante. Muito gratificante. Eu tenho essa sensação também como RT. Mas, Ana, eu queria que você... Porque, assim, o nosso foco dessa jornada RT, né? Era trazer um pouco de todos os mundos, né? Para depois a gente focar em melhorar nosso trabalho. E eu queria que você, como fiscal, deixasse, assim, algum recado para os RTs, sabe? Pode ser recado puxando a orelha, pode ser recado, sabe? O que você se sentir à vontade. E, enfim, deixasse o recado e depois eu quero também comentar com relação a isso. Paula, o único recado que eu quero dizer, primeiro que a fiscalização não é um horror. Olhem para mim, eu sou um docinho, tá? É verdade, é mesmo. Então, o recado que eu queria deixar é que tá todo mundo no mesmo lado, Paulo. E a gente só quer chegar no mesmo objetivo, que é produzir um produto que não comprometa a saúde do consumidor final. E a gente quer que a nossa economia evolua, a gente quer que as empresas evoluam. A gente trabalha para isso.
Nós somos funcionários de Estado para isso, para fazer uma evolução da cadeia e para, obviamente, fazer com que as empresas cumpram com a regulamentação visando o consumidor final. Sim. Então, eu ia falar exatamente isso. Eu sei que é algo que eu bato muito na tecla e vou continuar batendo. Gente, eu e a Ana, a gente veio aqui conversar de fiscal para RT, justamente para vocês verem. É assim que tem que ser, né, Ana? Tem que ser essa conversa franca, tem que ser essa união, essa ajuda mútua, né? Então, em prol de um objetivo em comum, que é o que eu sempre falo. Nosso objetivo é o mesmo, e é exatamente o que a Ana falou. Então, não tenham vergonha de falar com a fiscalização, não tenham medo, eles não são bichos de sete cabeças, né? Pelo contrário, eles estão aqui para ajudar a gente e a gente para ajudar eles. Então, assim, a gente pode e deve unir forças, tá? Eu quero que fique esse recado. E até para proprietários também, porque a gente conversou com o proprietário. Então, o proprietário, quando tem essa visão também da fiscalização, não como, né, meu Deus, mas como uma aliada, ter o RT como aliado, sabe quando os pilares, assim, se unem, é muito claro que a sua base vai estar formada e que ela vai ter espaço para crescimento, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tira um desses pilares, ou coloca a fiscalização de escanteio, coloca o RT de escanteio, essa empresa pode dar uma bambeada. Então, para a empresa ter sucesso, seja na parte de saúde pública, seja na parte de econômica também da empresa, né, de lucratividade, de crescimento, se ela não tiver os pilares bem estabelecidos, essa base firmada, ela vai bambear, né? E se ela tiver todas as bases ali unidas, com certeza ela vai crescer, e é esse o nosso objetivo, né, Ana? E de verdade, assim, ó, para mim passou voando. Eu ficaria a tarde inteira conversando com você, sem sombra de dúvida, né? Primeiro que você é uma pessoa muito, muito agradável, você é um docinho mesmo, igual você falou. Por mais profissionais como você, né? Por mais fiscais, professoras, estou aqui torcendo. Como nós, Paula, como nós. Estou aqui torcendo para que as pessoas se inspirem em você também e os professores, né? Os fiscais se inspirem em você também e a gente possa transbordar cada vez mais para nossa população, né? Para nossos alunos, para nossa nação, que esse é o objetivo. E Ana, do fundo do coração, eu fico muito feliz em ter você no nosso time, né? Ter você com a gente, poder contar com você. E já fica com certeza uma brecha, uma deixa para te chamar mais vezes para estar aqui, porque foi muito bacana. Eu amei ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar esse convite. Sem dúvidas, eu que agradeço e conte comigo. Né? Faz parte do meu papel como fiscal, como professor, levar essa mensagem. Se chama educação sanitária, né, Paula? E que você está cumprindo com louvor. Obrigada. Então, gente, é isso. A gente terá a próxima aula. Vamos conversando, né, por Instagram. Depois contem pra gente, pra mim e pra Ana, contem o que vocês acharam dessa super aula prática, né, Ana, que foi aqui. E a gente vai conversando, tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo. Beijo. Bye.